Ora, boa tarde. Então, vou aqui aproveitar para fazer algumas considerações e dar alguns conselhos sobre como podem fazer apresentações que sejam mais efetivas. Eh, Vou começar por dar aqui um exemplo. Imaginemos que um aluno começa a apresentação do seu trabalho desta maneira. Boa tarde, venho apresentar um software para gestão de faltas para o Serviço de Informática do IPG. Este software permite que os funcionários marquem as faltas para determinado dia, verificando se ainda há vagas para esse dia. E caso não haja, indica possíveis novas datas usando um algoritmo de inteligência artificial. Pronto, esta foi uma forma. E apresentou o software, disse o que era e explicou isto tudo. Vou mostrar agora uma outra forma de apresentar o mesmo trabalho. Boa tarde. Um problema comum em muitas empresas e entidades, no qual se inclui o Serviço de Informática do IPG, é não se aperceberem que há demasiados empregados em falta em determinado dia. Usando um inovador algoritmo de inteligência artificial, desenvolvemos um software que, quando o funcionário pretende marcar um dia de folga, não só verifica se esse dia está disponível, como indica possíveis datas para essa folga, desta forma garantindo sempre a presença de um número de funcionários adequado. É sobre o desenvolvimento do projeto deste software, chamado Falta, mas não falha, que venho apresentar hoje. Pronto. Foi uma outra forma de apresentar o mesmo trabalho. Uh, Certamente notam que esta segunda forma é capaz de ser mais apelativa e cativar melhor quem está a ouvir. Porquê? Porque começa por apresentar o problema que queremos resolver. E a partir do momento em que se apresenta um problema, quem está a ouvir identifica-se com o problema e fica à espera da solução, e depois vem a solução que permite resolver o problema. Está claramente identificado o problema. A primeira apresentação acaba por se falar de uma forma muito genérica, muito mais, se calhar, dizendo as características do software, daquilo que está a ser desenvolvido, sem haver um ênfase especial até naquele ponto forte que deve servir de modo para este software. Um conselho que eu vos dou, quando tiverem de facto a fazer apresentações, é começarem precisamente por aqui, que é, porquê? Porquê é que alguém há de estar interessado naquilo que eu vou dizer, que aquilo que eu estou aqui a apresentar? Em vez de começarem por descrever o software que fazem, procurem começar por esta parte. O porquê? Porquê é que desenvolveram isto? Porquê é que alguém porque é que isto é relevante? Porque é que alguém se deve preocupar com isso? Uh, e, e a forma como vocês começam a apresentação, como falam, logo desde o início, pode ser muito importante para depois manterem a plateia identificada e atenta àquilo que vocês vão apresentar. Como, como é comum dizer-se, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão, não é? Eu tenho aqui só algumas dicas. Portanto, eu estava aqui a referir-me a esta questão da ideia principal que, que deve ser veiculada no início, quando se está a fazer aqui uma apresentação, um pitch do trabalho. É muito importante passar essa ideia principal de uma forma curta e memorável, que faça com que, de facto, quem está a ouvir se identifique com elas. E embora isto pareça óbvio e básico, é muito comum isto não ser feito de forma eficaz. Uh, é, é, é raro conseguir ter aqui uma apresentação, ter um aluno a apresentar, dizendo claramente o que desenvolveu.
não, sim, é capaz de começar ali a descrever o software, e começa a entrar tipicamente em detalhes do desenvolvimento, mas não é isso que se pretende. É dizer a um nível suficientemente entendível para a plateia naquela altura, o que é que ele fez. E começando pelo porquê que ele o fez, é fundamental para se conseguir isso. E depois conseguir dizer em meia dúzia de palavras aquilo que desenvolveu. Também vê-se muitas vezes os projetos não terem um nome, não terem um nome de produto. Depois é o software é o projeto, e acho que se deve dar um nome àquilo que se desenvolve, eh, to- ajuda nessa identificação. E é algo que acaba por ficar na memória. Passados uns dias, diz, e lembras-te do projeto que era o Falta Mas Não Falha, não é? É melhor do que, já não sei qual é o nome, não é? Do de ontem, do de anteontem, está bem? Quando se faz isso, como eu disse, deve-se claramente explicar a sua relevância. Porque quem está a ouvir, as pessoas acabam por ser egoístas, não é? Eu, quando estou a ouvir alguma coisa e tomar atenção a alguma coisa, eu só tomo atenção e só ouço se aquilo me interessa, não é? Senão, não fico ali atento, não fico ali a ouvir. E mesmo que eu esteja a ouvir alguém apresentar um projeto de gestão de faltas ao serviço, eu posso nem estar interessado nas faltas, mas agora eu posso estar atento a forma como aquilo foi resolvido, será que me dá luzes para algo que eu possa vir a necessitar ou que estou a necessitar neste momento? Então é isso que as pessoas estão, muitas vezes estão à procura de compreender e de ver, e procuram retirar dessa assistência a essa apresentação, por exemplo. Está bem? Pronto, quando se explica a relevância, eh, naturalmente devem abordar o problema de uma forma mais âmbito, num âmbito mais alargado, digo, eh, tipicamente porque é que não está resolvido ou porque é que as soluções existentes eh, não resolvem completamente ou da forma mais otimizada ou mais rápida ou com menos recursos aquele problema, e depois dizer como é que aquilo que vocês estão a propor, de alguma forma, eh, vai resolver aquele determinado aspecto deste problema que resolveram. Está bem? Mas se começarmos logo por levar a audiência a centrar-se naquilo que vocês querem, depois podem depois já trabalhar essa área de uma forma melhor. Portanto, eu acho isto muito importante e ser dito logo desde o início para que a audiência fique focada e saiba exatamente o que é que está a fazer. Aliás, eu digo audiência, mas muitas vezes quem está a falar também, porque é, como eu disse, é muito comum a pessoa não estar preparada para se explicar de uma forma simples e clara, e explicar o que é que está ali a fazer, o que é que fez realmente de uma forma simples e clara. Uh, Tipicamente, quando se faz uma apresentação, usa-se um apoio visual, tipo PowerPoint ou outro, vídeos também, podem trazer algum hardware que tenham desenvolvido, normalmente leva-se ali algo, mas é muito comum ter um suporte tipo PowerPoint para, para ajudar a passar a mensagem que se quer passar. Quando se está a fazer isso, é muito importante não perder também aqui o foco. E o foco é em quem está a apresentar, não é no PowerPoint. Ou seja, o PowerPoint é para servir de ajuda a quem apresenta e não é quem apresenta que está ali a servir de ajuda ao PowerPoint. Portanto, quando desenvolvem o PowerPoint, primeiro vocês devem saber o que é que querem falar
exatamente ter o vosso discurso. E de que forma o vosso discurso deve ser ilustrado através daquela apresentação. Que é aquela situação de que uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Quando vocês estão a abordar um determinado tema, se terem ali algo visual que ilustre esse tema, esse algo visual acaba por ficar na memória de quem está a ouvir mais facilmente do que simplesmente palavras, não é? Para ilustrar isso, eu fiz este conjunto de slides vergonhosos que vocês estão a ver, que têm só texto, não são assim nada apelativos, e que, portanto, é para provar aquilo que eu estou a dizer pela negativa, está bem? Não vou fazer nada, só está ali a mostrar. Exatamente. Mas então, é isso que vocês devem cativar, e o que está nos slides, mais uma vez, não deve distrair a audiência, não é? Para também não distrair a audiência, os slides devem ter pouco texto, não devem ser passados à pressa. Por exemplo, se vocês têm uma apresentação de 20 minutos, se apresentam 40 slides, então tem meio minuto para cada slide. Meio minuto é muito pouco. Ainda nem, e lembre-se de uma coisa, quando se projeta um slide, a primeira coisa que quem está a assistir faz vai ler aquele slide todo, vai ver tudo o que lá está. E enquanto está a ler, dificilmente está a tomar atenção a quem está a falar. Portanto, se vocês põem muitos slides, por exemplo, eu vejo coisas com muitos slides, se slides são um conjunto de imagens, a ilustrar alguma coisa, tipo, quase fotografias, não é? Eu digo, estou a apresentar um conjunto de situações e depois passa um slide, outro e outro, sem texto, só para dar uma determinada sensação resultante dessa fotografia. Se é slides para terem texto, devem dar tempo para as pessoas respirarem, para poderem absorverem o que está no slide. E que, de forma que o próprio slide não atrapalhe, não abafe a quem está a passar a mensagem. Portanto, eu tenho aqui uma sugestão que é falível, como é óbvio, porque depende das situações, mas geralmente o número de slides deve ser menor que o número de minutos para dar tempo para se explorarem os slides. E depois de terem pouco texto, aquilo é para ser uma ajuda visual, às vezes texto, um conjunto de palavras-chave, de tópicos, ali, de chavões, também ajudam a passar a mensagem, porque no meio daquele discurso todo é aqueles tópicos que devem ficar na memória de quem ouve. Ter pouco texto, apostar mais na imagem, não ter frases completas, não é preciso ter ali uma frase sintaticamente perfeitinha, não, às vezes é só questão de ter mesmo os tópicos e usar letras grandes para ser fácil de ler. E, como eu já disse aqui, a estrela não é o PowerPoint, a estrela é o apresentador. É esse que deve brilhar e tudo o resto deve funcionar para que a mensagem que ele passe, que ele está a tentar transmitir, passe bem para a audiência. Em termos de design aqui dos slides, eu já falei de algumas coisas, mas, por exemplo, eu aconselho a terem slides numerados, principalmente que vão fazer apresentações perante um júri, e depois o júri pode dizer, olha, podia mostrar aí o slide 3, é mais fácil do que dizer, andei uns para trás agora, era um que tinha lá um boneco a fazer não sei o quê, ou tinha um texto que não consegui perceber muito bem. Como é que a pessoa vai encontrar isso? Então, se os slides forem numerados, se o júri quiser, anota logo slide 3 qualquer coisa, slide 10, é mais fácil, não custa nada fazer isso. Pronto, naturalmente deve ter uma capa, deve ter um slide final, tipicamente o slide final a convidar à colocação de perguntas ou convidar à discussão. Os slides naturalmente serem agradáveis à vista, serem apelativos,
ajudarem a criar aquela memória que fica na cabeça da audiência. Também é muito comum nos trabalhos apresentarem gráficos de medições que foram feitas, de alguns dados que têm, às vezes gráficos, outras vezes tabelas. Ora bem, aqui num tempo curto que tipicamente temos, num ecrã que está muitas vezes até relativamente distante de quem está a ver, não é? Que muitas vezes há alguma dificuldade em conseguir ler texto que não seja grande. Ora, colocar num slide tabelas completas, com números pequeninos, com vírgulas e mais não sei quantas casas decimais, só para ser rigoroso, e gráficos com, sei lá, com 20 colunas, das quais vocês só querem falar de 3. Aquilo faz com que não se perceba. Para já, volto a dizer, a audiência tenta ler aquilo e tenta compreender logo o que é que ali está antes de vocês começarem a falar, só pelo facto de apresentarem o slide. E depois vai-se perder no meio daquela confusão de números ou de gráficos que não interessam. É preferível, eu sei que o mais fácil eu tenho o meu relatório, copy, paste para o PowerPoint, não é? Mas muitas vezes isso não funciona. O relatório é para ser lido com tempo e calma. Esta apresentação não há esse tempo. Uh, e não posso fazer zoom. Portanto, o zoom é aquilo que vocês lá apresentam. Portanto, se têm um gráfico para mostrar 2 ou 3 barras, mostrem essas 2 ou 3 barras, ou realcem-nas claramente perante as outras, para direcionar o olhar de quem está a ouvir para aquele sítio. E nas tabelas, a mesma coisa. Quer dizer, se tem umas tabelas de, sei lá, 10 linhas por 20 colunas, mas você só vos interessa falar de 4 ou 5 células, o que é que lá estão as outras todas a fazer? Quer dizer, fica uma confusão desgraçada. Devem editar, se os outros números não interessam, ou não põem, reduzem aquelas, aumentam as outras, põem 3 pontinhos nessas, ou deixam-nas em branco. Estão a entender? Mas realçam aquilo que a audiência deve olhar, está bem? Estou a passar tempo aqui porque, de facto, isto requer trabalho, requer tempo, porque é mais fácil estar a dizê-lo do que depois fazê-lo, encontrar aquilo que realmente é relevante para mostrar. Aqui, em termos de design, também um outro conselho que é manterem aqui a vossa apresentação coerente e sóbria, uh, não andar a salpicar os slides de cores esquisitas e muito díspares umas das outras, sem uma razão aparente, tá bem? Portanto, seguir ali uma determinada paleta de cores. Mais uma vez, pronto, dependendo da sensibilidade estética de cada um, podem escolher mais de uma maneira, mais de outra, mas tipicamente é isto que se pretende, está bem? Aqui outras questões que também às vezes, aliás, às vezes, muitas vezes, a gente se depara nas apresentações, que o aluno vai apresentar o trabalho, mas não faz a menor ideia como é que é o projetor, como é que é a sala, onde é que vai apresentar. Quantas vezes não aparecem aqui alunos com portáteis com uma entrada HDMI e depois isto é para ser apresentado numa sala em que são projetores que querem uma entrada VGA. Para já, perde-se logo uma data de tempo para a procura de um adaptador que normalmente é difícil de encontrar. Depois tem aquilo preparado para um determinado para uma determinada resolução, para uma determinada medida de ecrã, que depois pode não ficar bem naquele projetor. Sugestão, sempre que possível,
estar em contexto real. Ir atempadamente, ver qual é a sala, experimentar lá, se possível ir em dias anteriores, quando está a elaborar os slides, e ir à sala sozinho e testar. Porque às vezes, no ecrã do computador, aqueles slides estão espetaculares, dá para ver aquelas diferenças de tonalidade. Tinha ali um azulinho bebê ali, o outro mais carregado, mas fica espetacular, até me veio as lágrimas aos olhos de alegria só de ver aquilo. E depois, quando se apresenta, vai-se apresentar, parece preto tudo. Quer dizer, não, perde totalmente o efeito. E depois, no contraste do texto com o fundo, se as cores não têm suficiente, se as cores do texto não têm suficiente contraste, não se consegue ler, não é? Quer dizer, vão pôr letras amarelas num fundo branco, uma pessoa vê-se e deseja-se para conseguir ler o que lá está. Portanto, verifiquem, porque ver no vosso portátil não é o mesmo do que estar a ver projetado, está bem? Portanto, a questão dos tamanhos, das cores, desses contrastes, daquilo que se quer passar. Tenham atenção, muita atenção nisso, está bem? Em termos depois aqui da apresentação, pronto, tenho aqui algo que é também clássico, que é não ler os slides. Já dissemos que a estrela é o apresentador. Se de facto o apresentador aquilo que faz é estar a olhar para o PowerPoint e ler o que lá está, de facto é o PowerPoint é que está a dominar o apresentador, não é? Aliás, se o apresentador o que está a fazer é ler o que lá está, certamente quando a pessoa vai ler, já toda a gente da audiência já leu. Está bem? E acaba por perder toda a efetividade. Se repararmos naquilo que já disse antes, se o que temos no slide são tópicos, são mais imagens, mais gráficos, algo mais visual, isso também leva a que quem for apresentar tem que elaborar sobre aquele tema. E, mais uma vez, deve ser isso que se espera, não é? Que haja um discurso fluido também aqui na apresentação e que os slides e o que aparece no slide surja com a naturalidade possível ali durante essa apresentação. E como é que se consegue isso? Praticando. Isto leva tempo a fazer e convém praticar. E praticar não significa chegar aqui e decorar e falar do tipo, isto deve ser testado em contexto real. Cor, contraste, visibilidade, não ler os slides, praticar, simpatia. Estão a ver? Se começam a dar, a falar neste tom monocórdico, ali tudo, tudo ali só decorado, a pessoa preocupada sem estar a pensar quase naquilo que está a dizer, as coisas também não ficam bem, está bem? Mas isto consegue-se quê? Com esta coisa, com a prática, a afinação entre o discurso que se quer dizer e os slides que estão a suportar esse discurso e falar com alegria, com confiança, ser simpático, não é? Se eu estou a ouvir alguém que está ali a passar uma grande seca a falar sobre aquele assunto, então, a grande seca está a passar aí a audiência, não é? Vocês são o centro deste, eu ia dizer espetáculo, não é? É, e devem transmitir a vossa energia, a vossa alegria, o vosso empenho naquilo que fizeram, devem transmitir toda essa energia para o público. Assim como se tiverem de mau humor e carrancudos, vão transmitir também essa má energia para quem vos está a ouvir, está bem? Portanto, muito importante isso também. Ok, venham vestidos adequadamente. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas devem ir também, mostra também respeito pela situação em questão e dá aqui também mais relevância a esta etapa que é sempre tão importante na vossa vida académica. E pronto, era assim, em
em duas penadas aquilo que eu acho aqui mais relevante. Se vocês seguirem, nem que seja só estes conselhos, certamente já vão fazer apresentações bastante boas, muito melhores do que muitas que por aí se encontram, inclusivamente esta minha que aqui tenho.